Olá, amigo empreendedor. Nesse vídeo eu vou te ensinar a precificação de forma detalhada para facilitar a sua vida na hora de precificar seus produtos ou serviços. Tá? Isso vai servir tanto para indústria, comércio ou serviços. E eu vou explicar em cima da planilha que você pode fazer o download dela na sequência e usar na sua empresa. Tá? Então vamos lá, vou compartilhar a minha tela aqui com você para facilitar essa nossa explicação. Então, essa aqui na tela é a nossa planilha de precificação. Tá? Ela está dividida em algumas abinhas aqui embaixo. Você vai receber essa planilha completa e aí você adapta que melhor se encaixa aí no seu modelo de precificação. Ok? Então, antes de entrar aqui no detalhe da planilha, deixa eu só mostrar um esquema de como a gente entende a precificação. Tá? Vamos pensar na precificação em duas fases. Primeiro, a precificação base, que é aquela básica, aquela mais simples para a gente ter a exata margem que a gente tem em cada produto ou serviço que a gente comercializa hoje, né? Então, aqui não tem lá muita coisa estratégica ainda, isso daqui seria uma básica, né? Depois a gente tem a precificação estratégica, que é um método mais evoluído, aí tem alguns assuntos mais avançados aqui dentro. Tá? Então, se você não pratica ainda nem a básica, nem a estratégica, vamos prestar atenção aqui que você vai conseguir de forma bem simples aplicar vários conceitos na sua empresa. Tá? Eu tenho certeza que com o apoio dessa planilha que você vai fazer o download, você vai conseguir aplicar tudo isso na sua empresa. Nesse primeiro vídeo, eu vou explicar sobre a precificação base. E no segundo vídeo eu vou falar sobre a estratégica, para não ficar muito longo isso aqui, porque tem bastante coisa e bastante pulinho do gato aqui para fazer isso tudo dar certo. Ok? Então, vamos lá para a nossa planilha, voltar nela aqui. Então, a primeira planilha é o custo tabela. Tá? Por que tabela? Vamos dizer que esse daqui seria mais adequado para quem tem um comércio, para quem compra e vende produtos, né, que é mais simples a precificação. Você já sabe quanto você paga para o seu fornecedor, então basta você criar toda a conta de custeio ali dos seus custos internos, custos fixos e variáveis. Né? Então é isso que eu vou explicar aqui como usar essa planilha. Tá? Então na planilha tabela, eu tenho aqui uma série de produtos de exemplo, né? Produto 1, 2, 3 e 4, com diferentes tamanhos. Eu tenho aqui quanto eu pago por esse produto, que é quanto você paga valor de nota fiscal para o seu fornecedor. E eu tenho a possibilidade de empresas que têm dedução de impostos de colocar aqui quanto que você recupera de impostos, né? O ideal é você abater esse imposto porque você vai tirar ele do imposto na hora da venda, né? Então você não paga todo esse valor de nota fiscal, na verdade você paga um pouco menos quando você tem deduções de impostos e você precisa levar isso em consideração. Tá? Então aqui são os nossos custos fixos. Depois nós temos os custos variáveis, que vem daqui para frente, ó, até essa aqui, ó, desde o GGF até o lucro. Tá? Então são custos variáveis. Aqueles custos que a gente não consegue dizer quanto exatamente disso eu tenho dentro de cada produto. Então a gente vai usar a fórmula de markup. Ok? Como funciona a fórmula de markup? A gente trabalha com os percentuais de quanto cada item desse custa dentro do nosso todo. Né? Então, por exemplo, se você tem uma mão de obra, né, vamos supor aqui, mão de obra, que custe 10% do seu faturamento, né, então você vai colocar 10% aqui. Tá? Depois você tem GGF, custos de produção, para quem tem uma linha de produção, por exemplo, restaurantes, ramos de alimentação, tem alguns outros custos de produção que não são somente os custos dos ingredientes. Né? Então a gente chama isso de GGF. Na indústria também é um termo bem conhecido. É importante que esses termos aqui, todos eles nascem do DRE. Né? Então não adianta você criar eles por estimativa se você não tiver um DRE. Tá? Esse daqui é o modelinho de DRE. Se você ainda não tem um DRE confiável na sua empresa, eu sugiro você pausar esse vídeo, voltar lá no nosso blog, e lá você vai encontrar uma matéria igual a essa aqui para você poder implantar o DRE de forma confiável na sua empresa. Esse é o primeiro passo para uma precificação. Se você não tem um DRE, você não vai conseguir aqueles percentuais de markup, porque eles saem todos daqui do DRE. Tá? Então, primeiro passo, DRE confiável. Depois, volta aqui e aí sim você vai conseguir acompanhar o que eu vou falar. Tá? Então, voltando aqui para a nossa planilha, esses percentuais eles saíram do DRE, tá? Tudo que eu não consigo calcular exatamente quanto vai dentro do produto, então a gente vai usar a conta de markup. Aqui a gente já conhece esses custos, que é quanto a gente paga. Ok? Então, todos esses percentuais, eles nascem daqui do DRE,
tá? Todos os custos e despesas da empresa até a linha lucro líquido. Então eu tenho que garantir que cada percentual desse ele está em algum lugar lá na nossa planilha. Por exemplo, o GGF é esse daqui, ele está lá. Eu tenho mão de obra, ele está lá como somatório desses dois, que nesse DRI a gente separa mão de obra direta e indireta. Lá na planilha não precisa, eu estou somando os dois e colocando esse percentual lá. Outros custos de produção, eu somei com o GGF lá na planilha. Custos está nesse bloquinho aqui em cima, depois tenho as despesas, também coloquei todas elas aqui. Tá? Então, 4,1 de GGF, 10 de mão de obra, 18,62 de custo financeiro, deduções, impostos, né? Aqui quanto a gente paga no final, isso aqui é importante porque se você tem dedução de impostos, muitas vezes você paga 12, 13, 15% de imposto, mas abatendo o valor que você tem de recuperação, você no final das contas paga 9,3. Então, isso é o valor que você tem que levar em consideração. E quanto você quer obter de lucro ou quanto o seu DRE hoje aponta que sua empresa tem de lucro. Porque se você colocar esses mesmos 20 que sua empresa aponta hoje que você tem de lucro, você vai ter uma precificação que mantenha essa sua margem de lucro. Se você quer ser mais competitivo, ou você pode reduzir sua margem de lucro, por exemplo, quero colocar aqui 15, então meu preço de venda vai cair, né? Porque eu estou abrindo mão de 5% a mais de lucro. Ou se você precisa aumentar a sua margem de lucro, você vai ter que colocar aqui na planilha um lucro maior do que a média que você já vem tendo hoje. Então a planilha vai te apontar qual a precificação de cada produto que você precisa para poder chegar nesses 25% de lucro. Tá? Então, basicamente, a planilha te ajuda a fazer uma conta de markup e organizar a sequência lógica aqui, quais os percentuais que você vai colocar e colocar aqui o seu custo fixo, né? Custo de matéria-prima. Ok? Depois dessa planilhinha também tem alguns itens adicionais aqui que te ajudam a fazer algumas simulações de vendas para você conseguir entender se num determinado pedido com 5, 6, 10 itens diferentes, você vai conseguir ter uma margem de lucro. Aí você pode manipular o preço dele aqui, trocar o preço e ver se ainda aquele pedido te traz aí uma boa rentabilidade. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso aqui lá na precificação estratégica, tá? Porque o intuito desse primeiro vídeo aqui é falar da precificação básica. Então, esse daqui seria para aquele modelo de negócio mais simples que compra e revende. É bem simples, colocou o custo, colocou os percentuais aqui, ele forma uma margem de markup e faz a conta aqui para você do seu custo de tabela. Tá? Então, essa primeira lógica, comércio, compra e revende. Vamos para a segunda lógica, que é um pouquinho mais complexa. Quem manufatura, quem industrializa um produto. Então, esse custo ele não vem pronto para você, né? Você precisa calcular. Então, eu coloquei duas fórmulas bem simples aqui. Uma, quando você tem baixos equipamentos e a mão de obra que vai nos produtos são basicamente a mesma, né? Então, digamos que eu tenha um produto X, produto básico, e eu tenho um produto complexo. Esse produto aqui, ele vai dar certo nessa metodologia. Esse outro produto já não. Aí eu preciso ir para a terceira lógica que eu vou explicar na sequência, tá? Então, para quem tem um produto muito simples, né, uma linha de produto bem simples, equipamentos de baixo investimento, essa próxima aqui é a mais adequada, que é através das fichas técnicas, né? Então, eu tenho aqui produto 1, 2, 3 e 4 como exemplo, eu tenho as fichinhas técnicas, que nada mais é do que eu calcular tudo que compõe o meu produto. Então, um exemplo de um produto aqui derivado de carne, né? Tenho aqui uma breve descrição do produto, para a gente poder identificar quem é quem, e depois eu venho detalhando quais são os ingredientes que fazem parte desse produto, inclusive embalagens lá no final. Tá? Então, nesse produto aqui vai carne, vai sal, vai cura, vai antioxidante, vai água, então eu vou compor cada um desses produtos aqui, quanto que a gente vai gastar de cada um, mais as embalagens, e aí eu tenho um custo por quilo de produto nesse caso aqui. Né? Se você não trabalha por quilo, você vai trocar por unidade e vai dar na mesma no final aqui, você encontra seu custo por unidade. Tem alguns casos também que a gente tem perdas na linha de produção, né? Por exemplo, carne. Produtos derivados de carne, eles desidratam, então ele perde peso. Nesse caso aqui eu entro com 1.000 quilos e ele me retorna com 850 quilos de produto acabado. Então eu tenho uma quebra de 15%. Como que a gente descobre isso? Através de indicadores de medições dentro da fábrica, né? Então você faz a medição, entra 1.000 quilos, manufatura ele, pesa no final, veio 850 quilos. Então eu sei que eu tive uma quebra de 15%. Tem alguns produtos que quebra até 35%.
né, dentro dos derivados de carne ainda. Isso aqui é um número real, tá? Então, calcular quebra quando você tem uma perda dentro da linha de produção e de tudo que você aplicou de matéria-prima, você não vai ter a mesma quantidade porque algo se perdeu. Então, leve isso em consideração também. Então, calculando aqui dentro da ficha técnica o custo desse produto, seja ele por quilo ou por peça, aí você tem que trazer esses valores para cá, né? Como custo fixo aqui no lugar. Se tiver recuperação de impostos, aí você tem que colocar aqui somente a recuperação de impostos em cima da matéria-prima, porque talvez nem tudo tenha o mesmo percentual de recuperação. Então, atento bem a isso daqui, né? Se ele vai ser aplicado ou não ao todo. Senão, você tem que refazer essa formulinha aqui da nossa planilha. E aí, o restante é a mesma lógica: colocar os percentuais que você tira do DRE e realizar a sua conta de markup. Ok? Então, essa é uma segunda lógica. Dentro dessa segunda lógica ainda, né, calculando ali o custo exato de produto quando a gente não tem, seria uma lógica um pouco mais complexa, né, que seria de uma indústria que tem uma manufatura, que você leva tempos diferentes para construir produtos diferentes, né, como eu dei o exemplo aqui, né, um simples produto, de repente eu gasto 5 minutos para manufaturar ele para produzir. Já esse outro, muitas vezes eu tenho 50, 200 horas de trabalho dentro de um produto. Então eu não posso usar o mesmo percentual de markup de mão de obra, sendo que eu gasto mão de obra muito diferente dentro desses produtos aqui. Ok? Então como que a gente vai calcular isso de forma um pouco mais simples aqui? Existem fórmulas um pouco mais avançadas. Eu diria que precificação é possível até você criar um setor dentro da sua empresa e ter uma equipe só para isso, que pode se tornar bem caro, custoso e demorado. Né? Você calcular a hora homem, a hora máquina, de todos os processos, ou calcular por média, né? E vai ficar muito mais simples assim, você vai ter uma confiabilidade lá de 97% a 99%. Muitas vezes é melhor essa técnica do que a gente buscar o 100%. Né? Então, ao invés de repente de eu achar aqui no meu custo do produto que ele vai ser R$ 50, eu descobri que é 49 ou 51. Então, não errei tão feio assim. Né? Então, a gente vai ter uma confiabilidade de 97 a 99% aqui. Tá? Agora, se a sua empresa já fatura mais de 10 milhões por mês, 50 milhões por mês, aí começa a fazer sentido, porque esse 1% é uma coisa muito grande, né? Então aí realmente você tem que desenvolver um departamento de custeio e precificação. Isso aqui tem que ser na ponta da unha. Então a lógica que eu estou explicando aqui, ela é uma lógica que traz uma boa confiabilidade. Tá? Então, dividindo uma empresa em células de trabalho, fica mais fácil criar essa lógica. Tá? Então, nesse exemplo aqui, eu dividi em 3 células. Tá? A célula amarela, a verdinha e a célula azul. Na primeira célula, eu vou escrever aqui quanto eu tenho de equipamentos nesse setor. Então, tenho máquina 1, 2, 3, 5, não sei, o valor de cada máquina, a quantidade, e eu tenho o valor de equipamentos desta célula de trabalho. E aí eu chego num valor hora que essa célula custa para funcionar. Qual é a fórmula aqui? É a fórmula da depreciação. Né? Na média, todos os equipamentos se depreciam em 5 anos. Né? Veículos, por exemplo, se depreciam em 10 anos. Então, a gente precisa depreciar. Inclusive, esse valor de depreciação você deve estar lançando lá no seu DRE, no seu balanço patrimonial. Né? Então, legalmente, você pode fazer essa depreciação e deve também colocá-la dentro do custo. Senão, a sua precificação não paga o custo do seu maquinário, do seu equipamento. Né? Então tem que ter aqui dentro também. Então a gente chegou num valor de R$ 31,51 por hora de trabalho, considerando uma empresa que tem um turno só de trabalho. Né? Então eu vou ter que depreciar esses equipamentos por 5 anos em 8 horas diárias. Tem a formulazinha aqui, né? 365 vezes 5 dividido por 8 horas diárias. Então cheguei ao valor de R$ 31,51 por hora que custa esse setor, trabalhando ou não, ele custa esse setor, eu tenho que depreciar isso aqui. Depois eu tenho o nome das pessoas que trabalham nessa célula, né, o valor de salário e valor total dessas pessoas. E aí eu calculo um valor hora homem. Essa célula, trabalhando ou não, eu vou ter que pagar esse salário. Então essa célula aqui, ela custa R$ 54,40 por hora, porque eu tenho que pagar esse pessoal que trabalha nela. Trouxe para cá esse valor do hora máquina e somei os dois aqui. Cheguei ao valor de R$ 85,91 por hora de trabalho. Então, faça chuva, faça sol, esse valor vai acontecer.
Só que nem tudo trabalha no 100%, praticamente impossível, né? Então a gente cria um indicador chamado OEE, que ele é a multiplicação de produtividade, desempenho e qualidade. Se você não entende o que é ou não tem esse indicador na sua empresa, é muito importante você implantá-lo, né? A gente tem aí também matérias falando sobre isso, é um pouquinho complexo, não dá para explicar dentro desse vídeo, senão a gente perde o propósito dele. Mas o OE, basicamente, ele vai dizer qual é a nossa produtividade. Né? De 100% que eu posso produzir, eu produzo 65%. Por quê? A máquina não funciona o tempo todo, ela não funciona no ritmo certo. De 200 itens que eu produzo, só 180 saem com qualidade, 20 tem que ser retrabalhado, então eu tenho uma perda de qualidade, e tudo isso influencia na descoberta desse indicador. Tá? Então ele é muito importante, porque senão a gente vai calcular uma hora baixa, que seria uma hora nominal, né? Não é a hora correta. E a hora correta seria 132, porque seria 85 dividido por 65%. Eu tenho uma perda de produtividade. Então, essa célula, ela custa, na verdade, 132 por hora. Aí é só a gente fazer uma conta. Então, eu custo 132 por hora. Então, eu realizo aqui, eu consigo produzir 120 unidades de determinado produto nessa célula. Significa que cada produto precisa pagar um pedágio de R$1,10 para passar por aqui. Tá? Então, esse seria o pedágio desse produto por passar por aqui. E se esse produto passa na célula 1 e está pronto, só recebe R$1,10. Se ele também passa na célula 2, ele vai ter que ganhar R$1,10 mais 16 centavos, porque às vezes eu tenho um produto que passa por diversas células, né, até ficar pronto. Então eu tenho que ir cobrando os pedágios dele por onde ele passa. Tá? Então essa seria uma das formas. A outra forma seria a gente calcular quanto tempo ele passa dentro de cada célula dessa daqui, que é quase a mesma coisa, né? Só que de uma outra forma de cálculo. Então, criei aqui uma fichinha aqui embaixo, bem simples, dizendo que na célula 1 ele passa 3 minutos. Na célula 2 ele fica por 8 minutos e na célula 3 ele fica por 30 minutos. Então, multiplicando esses minutos pelo valor hora daquela célula, eu tenho que custear esse valor aqui. Tá? Então, digamos que eu tenho também um custo de material de R$50, aí eu tenho o total da célula, né, mais o valor da matéria-prima. Então, 59,07. Esse 59,07 é o valor que eu tenho que trazer para cá. 59,07. Aí eu tenho o custeio da minha matéria-prima, mão de obra e custo dos equipamentos alocados aqui dentro. Os demais é o percentual da mesma forma que as outras lógicas. A única diferença é que aqui, onde eu aloquei mão de obra direta e indireta, eu vou ter que descontar a mão de obra direta. Por quê? Porque eu calculei a mão de obra direta aqui, né? Desculpa. Eu calculei ela aqui no custo de célula. Mas lembra aqui, ó, eu calculei o preço da mão de obra direta desse produto. Então ela já está custeada, então eu tenho que descontar, né? Quem é mão de obra direta? Quem trabalha direto no produto. Quem é mão de obra indireta? São as lideranças ou as pessoas que não trabalham ligadas diretamente. Por exemplo, supervisor, gerente, departamento de compras, pessoal do estoque, né? Eu não consigo calcular quanto exatamente do salário deles eu vou conseguir pôr no produto, já da pessoa que trabalha nele, sim. Aí eu te mostrei ali no custo da célula, né? Então esses outros eles voltam para a fórmula de markup. Então eu volto no meu DRE e eu já tenho ele separado aqui, ó. Tá vendo? Mão de obra direta de indireta. Então, ao invés de eu colocar os 10,4 que está lá, que é o somatório de 8 com 2,4, eu vou pôr só o 2,4 agora. Então, voltando aqui, 2,4%. E aí eu tenho agora o custo desse meu produto, de 59,07, preço ideal de venda dele, R$140, se eu quiser o lucro de 25%. Se o lucro for de 20, ele precisa chegar a 125. Ok? Então, essa é a lógica para indústria de uma forma bem simplificada. A planilha vai completa aí para você. E a lógica de serviço, que é a última aqui que eu vou explicar, que é a mais simples de todas, né, que ela é baseada somente no custo de mão de obra. Tem uma planilha com a mesma lógica, né, que tem que trazer lá os percentuais do DRE para a formação de markup, e eu vou compor aqui o custo da minha mão de obra. Qual é o custo de mão de obra por serviço? Seja trocar uma lâmpada, seja uma consulta médica, uma cirurgia, ou uma consulta de advogado, ou de uma empreiteira que vai vender mão de obra, tá? Mais ou menos a mesma lógica aqui. Então a gente tem
as pessoas que trabalham, salário base, encargos, salário bruto. Quantas horas essas pessoas trabalham no mês e qual a ociosidade média, né? Seria o nosso OE aí da mão de obra, né? Seria essa ociosidade que vai descontar aquele período que nem todo mundo trabalha 100%, né? Você tem 190 horas no mês, mas a pessoa tem deslocamento, ela pausa, né? ela vai no banheiro, ela vai no estoque, enfim, ela gasta outros períodos ali que não trabalhando. Então a gente tem que calcular uma ociosidade média, né, para a gente poder aumentar um pouquinho o valor dessa hora e não contar só com o valor do salário dele. Né? Então a gente chega num custo hora, que é o valor do salário bruto dividido pelas 190 horas por mês, levando em consideração uma ociosidade média. E depois eu venho aqui na nossa lista e vou listar o serviço que a empresa tem. E aí eu vou colocar o custo da mão de obra, por exemplo, trocar uma lâmpada, eu gasto 1 hora de trabalho dessa pessoa aqui do G19, que é do ajudante de eletricista. Então, 17,89. Ele vai gastar 1 hora para trocar uma lâmpada, né? Que isso é uma simulação. E digamos que ele também usou R$ 15 de custo da lâmpada, aí, de fios, enfim, de coisas que ele levou lá para trocar essa lâmpada. Então ele vai entrar aqui no custo fixo também. Tá? E aí eu tenho o somatório do valor de mão de obra mais dos produtos utilizados. Aí eu chego no 32. Tá? Digamos que você vende a lâmpada e vende a instalação dela também. Então você cobra 15 da lâmpada, que aí você já sabe o custo, porque você compra do seu fornecedor e você coloca ele aqui diretamente só o valor. E aqui a gente vai somar e compor o markup. Mesma coisa para os outros, uma faxina, uma manutenção, que eu vou usar 3 homens, né? Então eu tenho que calcular aqui quantas horas de cada pessoa eu vou usar nessa manutenção mais complexa, ou numa consulta, ou numa cirurgia, né? Qual é o valor de hora que vai ter aqui, né? E aí quanto é o valor dos equipamentos, insumos que eu vou gastar específico nesse serviço, e aí eu tenho o valor fixo da mão de obra mais produtos, e aí a gente vai compor markup. E aí é óbvio que cada segmento tem a sua margem de lucro. Se você tentar colocar 25% num mercado muito competitivo, é muito. Agora, no mercado da medicina, da área da saúde, isso daqui chega até os 40%. Né? Então, é aqui que a gente vai diferenciar o setor e levar em consideração preço de concorrência e quanto que você consegue chegar no lucro aqui. E o legal é que você faz uma checagem cruzada com o seu DRE. Né? Então, toda aquela precificação ela tem que refletir aqui no lucro do DRE. E a gente sugere uma revisão mensal da sua precificação, porque custos mudam, preço de mercado muda, né? E você tem que estar atento à sua precificação se você ainda tem a mesma margem que você estava prevendo. Tá? Para tirar esses índices do DRE, esses percentuais, a gente sugere também você olhar a média dos últimos 3 meses do seu DRE. Tá? Então, soma, divide por 3, tá? E tem uma média dos últimos 3 meses. Não é legal olhar um mês só, né, isolado, porque você pode ter alguma distorção. De repente, um mês ali você teve um faturamento muito alto, né, teve alguma distorção no custo de mão de obra, então ele vai ficar muitas vezes diferente um mês do outro, o percentual aqui. Né? Então, uma média de 3 meses é mais confiável. Ok? Então, essa é uma lógica aí simples de começar uma precificação básica e agora a gente vai lá para a estratégica, um pouquinho mais simples a explicação, mas é ali que está o pulo do gato para a gente conseguir melhorar a margem e atrair mais clientes. Porque precificar tudo que a gente tem com a mesma margem de lucro, né, na maioria das vezes não é um bom negócio. Né? Eu estou colocando aqui 20% de lucro em todos os meus produtos. Isso não é sempre uma boa ideia, né? Porque eu tenho um produto que o cliente tem memória de preço. Ele vai lembrar, ele vai comparar preço. Então, nesses produtos, provavelmente você vai precisar colocar uma margem menor nele, 10, 5, 3. Eu conheço segmentos que vendem a preço de custo. Às vezes os supermercados vão criar promoções, coloca esse a preço de custo. Mas aquele outro que o cliente não lembra de preço ou não costuma fazer pesquisas, né? Aí sim, ali está a nossa margem de lucro. Aí lá a gente vai ter uma margem diferenciada. Né? Então isso seria precificação estratégica. E eu vou mostrar no próximo vídeo como que a gente vai conseguir controlar tudo isso de forma segura. Ok? Espero que tenha ajudado.
clique no link para fazer o download da planilha, e se tiver alguma dúvida, precisar da Consulting Blue para te ajudar nesse processo de precificação, é só clicar aí e chamar a nossa equipe para conversar, que a gente está à disposição para analisar a sua empresa, para ver o que você precisa, tudo isso sem compromisso. Um abraço, obrigado.